Trump deu uma rasteira no Netanyahu, mas essa rasteira não vem sem consequências. Figuras como Lindsey Graham e outras figuras ligadas à AIPAC, como Mark Levin, já estão fazendo profundas críticas ao presidente Donald Trump, à sua estratégia e às negociações, a forma como estão sendo conduzidas com o Irã. Fato é que, caso se comprove, caso esse acordo saia do papel aqui, basicamente é o maior rompimento entre Estados Unidos e Israel desde a crise de Suez. Memorando aqui para o nosso público, tá? Durante a crise de Suez, que tem muito paralelo aqui com a crise de Hormuz, o presidente Eisenhower tomou o lado do Egito contra Israel, Reino Unido e França, né? Nesse sentido, o Egito passou a controlar, de fato, o canal de Suez ali, e basicamente, né, o Reino Unido perdeu seu status de potência hegemônica e nunca mais retornou ao mesmo. Essa e outras questões vamos ver aqui no vídeo de hoje. Já senta o dedo no like e se inscreve se você gosta de geopolítica de verdade. E vamos lá aqui, né? Primeira notícia aqui para entender o que está acontecendo, né? Vamos lá aqui. A administração Trump rejeitou o pedido de Israel para ver o texto do acordo com o Irã, segundo reportagem. Israel não foi avisado com antecedência sobre o memorando de entendimento entre o ZEUA e o Irã, que põe fim à guerra da qual o Estado israelense fazia parte há mais de 3 meses, informou a mídia israelense nesta terça-feira. Disse que esse documento mantido em sigilo afeta diretamente Israel, exigindo o fim de todas as hostilidades na região por parte dos aliados do ZEUA e do Irã, né? Existem vários pontos aqui a serem interpretados. O primeiro da pessoa é que de longe mesmo, o lobby mais forte dentro dos Estados Unidos hoje é o próprio lobby israelense, formado por AIPAC, ADL e outras organizações aí que compõem, né, essa miríade aí de mosaicos que compõem o lobby israelense. O Trump tem capacidade de bater de frente com o lobby israelense? Vamos esperar para ver, tá? Mas daqui para sexta-feira tem muita água para passar por baixo da ponte, e lembremos aqui que Israel começou não uma, mas 2 guerras contra o Irã, enquanto mesmo estava sentado ali à mesa de negociação. Guerra dos 12 Dias e a Terceira Guerra do Golfo. E para o mesmo cenário se desenrolar aqui novamente, pouco custa, né? Fato é que essa questão, pessoal, não tem solução militar, tá? Não há o que os Estados Unidos fazerem ali contra o Irã, porque o Irã é um país 1.600.000 km² de profundidade estratégica. Os Estados Unidos não tiveram supremacia aérea, não conseguiram romper as veias logísticas com o Paquistão, Afeganistão, que é historicamente de onde entra aí o armamento passado pela Coreia do Norte e pela China, e além disso o Irã tem uma cadeia logística naval contínua com a Rússia no Mar Cáspio, lembrando que a OTAN não atua no Mar Cáspio, ou seja, não há o que Trump fazer. E o cenário de guerra é um cenário dinâmico, né, pessoal? Você faz uma espécie de interdição estratégica, destrói ali infraestrutura iraniana e infraestrutura militar numa região, ele realoca para outra aí, e começa a produção de drones e mísseis ali, com muito mais afinco. É uma guerra entre esses dois países para tirar toda a capacidade de produção de mísseis e drones do Irã levaria mais de 10 anos e, obviamente, os Estados Unidos não têm apetite para isso, né? Também a maior derrota estadunidense aí, desde a Guerra do Vietnã, né? E nem durante a Guerra do Vietnã os Estados Unidos tiveram tantos ativos destruídos como nessa guerra contra o Irã aí, né? Então, vamos aqui a mais notícias ali, para entendermos aqui a questão em profundidade, né? Trump diz que Netanyahu, de Israel, precisa ser mais responsável em relação ao Líbano. O presidente do ZEUA, Donald Trump, disse na terça-feira que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, deve ser mais responsável em relação ao Líbano, criticando a escala das operações militares israelenses contra o grupo libanês HE, segundo a agência Anadolu, né? Vamos entender aqui a fundo o que está acontecendo, né? O Líbano é uma linha vermelha para o Irã, tá, pessoal? Os combates ali no sul do Líbano não estão sendo bons para Israel. Basicamente, a força militar israelense, por ser formada ali, em sua maioria por reservistas, é ultra dependente de tecnologia. Qual o problema? É que num teatro de operações aqui, como o sul do Líbano, né, onde a força beligerante é colocada ali nesse sentido, em terreno, onde a sua tecnologia é anulada, montanha, cenário de densidade urbana e cenário de floresta, né, como o caso do sul do Líbano, basicamente a força israelense não consegue operar. Israel também não tem profundidade militar e profundidade industrial para alocar sistemas de defesa para a região, né?
principalmente sistemas ali contra drones, né? São os drones FPV do grupo HE ali, adaptados, né, com explosivos que estão desabilitando colunas inteiras, aí, brigadas inteiras de tanques Merkava MK4 israelenses. Tem vídeo todos os dias aí no Telegram, acompanhe, e blindados, né? Ou seja, a infantaria israelense se tornou disfuncional por essa dinâmica aí de oficialato de carreira e exército formado por reservistas, né? E é uma situação que não tem como Israel resolver no curto prazo. Como Israel decidiu aqui reagir, né, ao invés de retrair, Israel decidiu reagir atacando ali Beirute, né, que é uma linha vermelha para muitos atores nessa região, e matando, inclusive, oficiais, tá, do exército libanês aí, não ligados ao grupo HE. Obviamente, se vocês perguntarem aqui para a mídia pró-israelense no Brasil, eles vão dizer, né, que essas figuras aí são do grupo HE, mas não são, tá, pessoal? Até porque o exército libanês ali tem uma dinâmica, tá, canibal para o próprio exército, onde os maronitas, aí nesse caso, né, concentram em si a maioria dos altos cargos dentro do exército libanês. Os cargos subalternos ali, seja de capitão, de tenente ou de sargento aí para baixo, são mais distribuídos entre sunitas, xiitas e drusos aí, mas os maronitas são sobre-representados, e nesse caso aqui, Israel está alienando o seu próprio aliado dentro do Líbano, que são os maronitas, né? Lembra aqui que durante a Guerra Civil Libanesa, Israel apoiou ali o presidente Bashir Gemayel, que depois acabou assassinado aí, né, nesse caso. Ou seja, a dinâmica do Netanyahu é tão canibal que ela prejudica o próprio interesse israelense na região, e os israelenses sequer têm autocrítica aqui, né, para perceber isso, que é o que esse canal aqui vem falando desde a sua existência. O pessoal não percebe que Netanyahu está colocando aqui em xeque a própria sobrevivência aí do Estado israelense e o próprio interesse estratégico longevo de Israel, né? Fato é, pessoal, que tem muito ineditismo aqui para a gente analisar. Agora aqui é a cereja do bolo, né? Vamos analisar isso aqui. Exclusivo, acordo com o Irã inclui fundo de 300 bilhões, dos quais mais da metade já foi comprometida, diz fonte. Um fundo privado de 300 bilhões, criado para estimular investimentos no Irã, está previsto no acordo quadro entre o EUA e o Irã. E mais da metade desse valor já foi comprometido, disse a Reuters, uma fonte com conhecimento direto do acordo. Perdão, pessoal. O clima aqui está bem ruim e minha garganta está piorando. De qualquer modo aqui, tá, pessoal, esse fundo funciona aqui como um ressarcimento ao Irã pela guerra aí, nesse caso, né? E tem o sentido aqui também de aquecer a economia iraniana e de reconstruir o país, né? As empreiteiras aqui envolvidas dos Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita vão lucrar um bocado aqui e, claro, o próprio Irã aqui também vai lucrar, tendo acesso a 300 bilhões de ativos ali para investir no setor de construção civil no próprio país, né? Para além disso aqui também, tá, pessoal, o Irã vai começar a vender petróleo aí sem sanções, né? Ou seja, num cenário DCPOA aqui do Obama, o Trump rasgar o acordo aqui, né? Nesse sentido aqui, isso vai dar um fôlego econômico para o regime iraniano gigantesco, tá? Lembrando para vocês dos 3 objetivos estratégicos alardeados pelos Estados Unidos e por Israel: fim do programa de mísseis balísticos, fim do enriquecimento de urânio, fim do armamento de milícias. Nenhum desses foi alcançado, né? E neste sentido aqui, não tem como vender isso aqui sem pintar como uma derrota, tá, pessoal? Porque é uma gigantesca derrota. Talvez, está cedo ainda para dizer, mas talvez, se esse acordo aqui se concretizar, essa seja a maior derrota da história dos Estados Unidos da América e maior ainda para Israel, que Israel sai aqui com um downgrade, né, dessa guerra. O Irã, em muito tempo, é o primeiro ator regional a peitar Israel a nível militar e a sobreviver para contar a história, ao contrário da Síria de Bashar al-Assad e ao contrário do Iraque de Saddam Hussein, né? Nesse sentido aqui, vamos acompanhar a situação com a lupa e por isso mesmo a guerra pode estourar a qualquer momento. Benjamin Netanyahu pode dar um jeito de reiniciar essa guerra aí. Mas, por enquanto, essa é a maior derrota da história do Estado israelense. Curta se você gosta de geopolítica de verdade, se inscreva, se torne membro para ter acesso à nossa escola de guerra e aos nossos cursos. Camisetas Alfa Coco, cupom Ventoleste tudo junto, link na descrição. Whey, creatina e demais suplementos, cupom Ventoleste tudo junto, link na descrição. Vem consulta a sua plataforma de telemedicina, consulta a qualquer hora em qualquer lugar, cupom Ventoleste tudo junto, link também aí na descrição. Vídeos às 13 horas, lives às 19h20. Deixa um comentário aqui, quero saber a sua opinião.
Forte abraço e até a próxima.